Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e neste momento eu vim compartilhar um testemunho e uma palavra vinda diretamente do Senhor para os seus corações. O Senhor começou a colocar no meu coração para também começar a compartilhar vídeos de testemunho. Irei começar contando um testemunho da minha vida, mas também começarei a convidar pessoas para compartilhar os testemunhos, compartilhar experiências que tiveram com Deus, milagres e maravilhas que Deus operou. Vem compartilhar com a gente testemunhos para edificar a nossa fé, edificar-nos na presença do Senhor e nos ajudar a continuar na caminhada, nos dando cada vez mais direção diante do Senhor, para reafirmar a nossa fé de que o mesmo Deus que operou no passado, como vemos nas Escrituras Sagradas, continua operando no presente e continuará operando no futuro, de que Ele é o único e verdadeiro Deus e que não há outro jeito a não ser Jesus Cristo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O que o Senhor colocou neste momento para compartilhar com vocês é um testemunho que aconteceu logo após a minha conversão. E algumas pessoas que me conhecem sabem que eu era, na verdade ainda sou, uma pessoa muito vergonhosa. Mas era ainda mais no início da minha conversão, de que as pessoas não conseguiam tirar uma palavra de mim. E eu só respondia o que me perguntavam. Eu era uma pessoa totalmente introvertida. Difícil de fazer amigos, difícil de se comunicar. E quando eu me converti, pessoas que eu achei que iriam me apoiar, que iriam me ajudar, iriam me oferecer ombro amigos, na verdade começaram a praticar bullying comigo ou simplesmente se afastaram. Mas eu não julgo essas pessoas. Mas isso doeu, isso foi difícil para mim de lidar. Porque antes de me converter eu dava mais valor aos amigos do que à família. Mas a vida e Deus foi me ensinando que, na verdade, o bem mais precioso que nós temos nessa terra é a família. O Senhor foi me ensinando de diversas formas, mas isso foi difícil para mim e foi doloroso. Porque pessoas que eu amava começaram a se afastar. E isso foi difícil para mim. E eu havia tentado tirar a minha vida algumas vezes antes de me converter. Às vezes a gente olha para alguém e não sabe o que essa pessoa passa. Essa pessoa está até sorrindo, essa pessoa às vezes está conversando, está socializando, mas ninguém sabe o que essa pessoa passa quando chega na casa dela. Quando ela deita com a cabeça no travesseiro, ninguém sabe o que verdadeiramente passa no coração, passa na mente, o que acontece na vida dessa pessoa. Ninguém sabia que na verdade no fim eu estava desejando a morte. De que quando eu ficava sozinha no meu quarto eu só chorava. Ninguém sabia que eu era infeliz. Ninguém sabia o que estava acontecendo comigo e às vezes nem eu mesmo entendia. Eu não aceitava o que estava acontecendo comigo antes de me converter. Eu não aceitava quem eu era. Eu não aceitava muitas coisas. Achava que meus pais não me amavam. E vivia em busca de um amor que eu nunca encontrava. E quando eu tive um encontro com Jesus, de que Ele colocou diante de mim dois caminhos, mostrando a mim como se realmente eu pudesse ver um caminho cheio de dor e sofrimento, cheio de sangue, destruição, angústia, e um outro caminho que para mim era escuro porque eu não conhecia na verdade quem era Deus, eu só ouvia falar. Eu decidi naquele momento a seguir esse caminho escuro, a começar a entender e ter experiências com Deus, e eu disse ao Senhor exatamente isso. Eu vou dar uma chance para o Senhor. E quando eu disse isso, eu comecei a dar uma chance a Deus, mas uma chance de verdade, no qual eu também fiz a minha parte. Eu mergulhei na Escritura Sagrada. Eu orei, eu busquei, eu jejuei, e assim eu fui conhecendo Deus, e o amor dele foi sendo revelado a mim. E o meu amor por ele foi aumentando, e quando eu vi, eu estava totalmente apaixonada. Só que entenda que tem coisas nas nossas vidas que o Senhor vai tratando aos poucos. Ele vai trabalhando aos poucos em nossas vidas. Tem coisas que Ele vai curando. Dores que às vezes são tão soterradas em nós que às vezes até nós mesmos esquecemos que temos ela. Só que chega situações na vida que essa dor volta com tudo. Que você
você perde o chão, que você não tem vontade de sair da cama, de que cada dia para você viver é uma luta contra si próprio, seus próprios pensamentos. É uma dor que você não consegue controlar. Então, quando eu me converti, eu encontrei a Jesus, recebi o amor de Deus, mas ainda tinha coisas dentro de mim que precisavam ser tratadas e curadas. E Deus foi trabalhando dentro de mim aos poucos. Só que ainda com esse trabalhar eu tive que lidar com outras situações. Tive que lidar com perda de amigos. Tive que lidar com práticas de bullying. Tive que lidar com uma mudança no serviço. E eu, como eu disse, uma pessoa introvertida que tinha medo de mudanças, tinha medo de muita coisa, de tudo. O meu chefe acabou sendo muito duro comigo, mas louvado seja Deus pela vida dele, porque hoje eu posso dizer que sou quem sou também por conta dele. Mas para mim foi uma junção de coisas ao mesmo tempo, muito difíceis. E como eu disse, eu havia tentado tirar minha vida antes de me converter. E quando eu me converti, eu já sabia que eu não poderia fazer isso. Então eu pedia para Deus ceifar a minha vida. Eu pedia para o Senhor me levar embora. Me levar junto a dele de uma vez por todas para que esse sofrimento acabasse. E a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 11, capítulo 28, veio fortemente ao meu coração. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E essa palavra entrava muito forte no meu coração. Quando eu chegava na minha casa, eu colocava um louvor para tocar e começava a louvar junto, a entoar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele momento eu ia sentindo a presença do Pai, eu ia sentindo a presença do Espírito Santo, e ali eu começava a chorar e sentia o Senhor falando comigo: filha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca-me no secreto, porque no secreto eu vou te ouvir. E então eu entrava no meu quarto, eu fechava a minha porta e eu me prostrava diante dos pés do Senhor, e ali eu colocava a minha alma nos pés de Cristo, ali eu colocava as minhas dores no pés de Cristo, ali eu colocava as minhas aflições no pé de Cristo, ali eu chorava e ali eu me entregava por inteiro e por completo aos pés do Senhor. E já envolvida, cheia de lágrimas, com os olhos ainda fechados, com os joelhos prostrados, com o rosto, como dizem, no pó, com o rosto virado para o chão e os olhos fechados, mas o espírito totalmente ligado ao Senhor, a alma totalmente ligada ao Senhor. E quando eu estava ali desejando a morte, suplicando diante dos pés do Senhor, a vida foi me visitar no meu quarto, e com os olhos da fé eu pude contemplar os pés de Jesus Cristo na minha frente. Era como se eu pudesse até mesmo tocá-lo. Mas era um ambiente cheio de glória, cheio de amor, cheio de paz. Era um ambiente tão extraordinário e maravilhoso que eu sequer poderia me levantar. Eu sequer podia levantar o meu rosto. Mas com os olhos da fé eu via, com os olhos espirituais eu via que quando eu estava desejando a morte, quando eu estava suplicando pela morte, a vida entrou no meu quarto, a vida foi me visitar e trouxe alívio para o meu coração. Mas não pensem em vocês que foi de imediato que isso aconteceu, que de imediato, de repente, eu levantei dali, estava super, hiper, mega bem, feliz da vida, agora estava tudo resolvido e eu podia continuar vivendo. Não, eu ainda assim levantei daquele quarto e ainda havia dor em mim, ainda havia tristeza em mim, e ninguém sabia porque eu não falava para ninguém. Eu somente conversava com Deus e somente o Senhor sabia o que estava acontecendo. Somente o Senhor via a dor que estava em mim porque eu não queria compartilhar. E então eu continuei vivendo uma luta comigo mesma, uma luta com os meus pensamentos para que eu pudesse levantar a cada manhã. Mas quando eu chegava em casa de novo, eu colocava o louvor. E ali eu era envolvida pelo Espírito Santo. E novamente o Senhor falava: entra no teu quarto, fecha a tua porta e me busca em secreto.
secreto, e novamente eu fazia isso, e pela segunda vez, quando eu estava suplicando pela morte, quando eu estava pedindo a morte para o Senhor, a vida foi me visitar naquele momento. Por duas vezes o Senhor Jesus Cristo me mostrou, e eu pude ver pelos olhos espirituais os pés dele na minha frente. Talvez você não acredite no que eu estou te dizendo, mas para mim isso é notável. Para mim isso é extraordinário. Para mim isso existe muito mais coisas além disso. Experiências muito mais profundas que essa. Talvez você não acredite nisso, mas foi isso que me fez continuar. Foi isso que naquele momento me deu um combustível para poder continuar vivendo, continuar prosseguindo, porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. Eu supliquei a morte aos pés do Senhor Jesus. E aos olhos da fé, aos olhos espirituais, eu vi os pés de Cristo. Quando eu supliquei a morte, a vida foi até mim, me mostrando que há muito mais ainda a ser vivido nesta terra, que há muito mais ainda a ser feito e realizado aqui. Porque depois disso eu tive muitas outras experiências com Jesus, com Deus, muitas outras testemunhos ainda para contar. Mas neste momento o que o Senhor me impulsionou foi contar a vocês esse testemunho de que quando eu estive desejando a morte, a vida se fez presente e me mostrou que Ele é a vida, que Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o Deus vivo. Ele é maravilhoso e eu não tenho palavras para descrever. Porque Ele sarou as feridas da minha alma. Ele despertou a minha melhor versão. Na verdade, Ele despertou o meu verdadeiro eu. E hoje, apesar de lutas que enfrentamos, das aflições que temos que enfrentar, eu posso dizer, eu sou feliz. Porque Jesus Cristo me voltou à minha verdadeira essência. Me voltou, me fez voltar ao início de tudo. E com Ele eu posso viver a vida com abundância que Ele tem para dar. Com Ele eu vivo isso. Vivo coisas que eu jamais imaginei que iria viver. O amor dele invadiu a minha vida, invadiu a minha casa, a minha família. Eu vivi atrás de um amor que na verdade eu só poderia encontrar em Deus e que eu encontrei em Deus. Ele é o amor da minha vida. E se vocês olharem em mim, a melhor parte de mim é Ele, porque se tirá-lo, não resta nada. Então o que o Senhor me trouxe aqui para compartilhar neste momento é que não importa o que esteja acontecendo com você, você pode buscá-lo. E Ele vai trazer alívio para sua alma, assim como trouxe alívio para minha. Depois disso, muitos anos se passaram e eu continuo aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho por certo, como Paulo diz, eu tenho por certo que as tribulações deste tempo presente, as aflições desse tempo presente, não são de comparar com a glória de Cristo Jesus que há de ser revelada. De que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória muito excelente e eterna. Há muito mais para se viver. Há muito mais para se viver e para se deixar ser instrumento na mão do Senhor. Saiba que você tem valor para Deus, de que Deus te formou e te criou como um ser único e de que Ele te ama. Ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Não aceite as mentiras que Satanás coloca nas suas mentes. Não aceite o que dizem contra você. Não aceite as más línguas, as más conversações. Não aceite aquilo de ruim que lançam contra a tua vida. Mas filtre tudo isso. E mesmo que tudo esteja desmoronando, tenha certeza de que Deus está contigo. E de que tudo irá passar. De que Deus é o seu refúgio. Apenas confia no Senhor, porque Ele faz maravilhas no meio do deserto, maravilhas no meio de tempestade. Ele opera milagres, Ele opera maravilhas. E Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Não há nada impossível para Deus. E agindo Deus, quem poderá impedir? Ninguém. Feche os teus olhos neste momento, que eu quero orar por você. Se conecte ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero lhe pedir neste momento que visite essa vida que está do outro lado, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro a esta vida neste momento. Senhor, que talvez ela esteja na mesma situação em que eu me encontrava. Senhor, desejando a morte, suplicando a morte, Senhor, não tendo mais, Senhor, forças para continuar vivendo. Senhor, eu suplico a Ti neste momento que vá de encontro a essa pessoa. Envia Teu Espírito Santo Consolador. Senhor, que a vida invada neste momento e que todo espírito de destruição, que todo espírito, Senhor, de depressão, que todo espírito, Senhor, de morte, bata em retirada agora em nome de Jesus Cristo, porque aonde Jesus Cristo entra, há vida, há transformação, há abundância, há renovo, há milagre. Então, Senhor, começa a operar na vida dessa pessoa. Opera maravilha, milagres em nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido. Senhor, revela a sua glória através de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Senhor, repousa com Teu Espírito Santo. Abre os olhos dessa pessoa para a Tua verdade. Traga, Senhor, alívio para o coração dessa pessoa e revela-se a ela. Traga a alegria de Jesus, Pai. Pai, mostre a ela a verdadeira essência. Mostre a ela, Senhor, a verdadeira essência dela, que é diferente do que dizem, diferente das mentiras malignas, dos pensamentos. Mostre a ela de que ela é filha, de que ele é filho, que é obra de suas mãos. Senhor, traga essa pessoa de volta para a Tua essência, para o início de tudo, Senhor. Desconstrua tudo, Senhor, que o inimigo fez na vida dessa pessoa e restaura a obra das Tuas mãos, Pai. Pai, que todo jugo maligno seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma essa pessoa em Tuas mãos. Que haja restauração, renovação em nome de Jesus, Pai. Pai, opera na vida dessa pessoa milagres e maravilhas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Neste momento eu quero lhe pedir que me ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas que necessitam receber esse alimento, essa cura, ouvir este testemunho de que ainda há vida para elas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Curte esse vídeo e nos ajude a continuar anunciando a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.